Olá pessoal, nós iremos falar agora dos motores de passo. Esses motores, diferente dos motores que vocês já conhecem, eles não têm o seu eixo em rotação contínua. A rotação deles é dada na forma de passos. Passos estes que podem ser desde 90 graus até valores menores que 1 grau. Então, com esse motor, você pode fazer com que o seu eixo gire 45 graus e pare, em seguida 90 graus e pare, em seguida retorne 1 grau e pare. Outra característica importante é que você pode fazer com que, ao parar, o seu eixo fique travado naquela posição, ou seja, ele exerça uma força contrária quando algum objeto tentar deslocar o seu eixo. Falando de uma forma mais fácil, se ele está travado em determinada posição e eu tentar pegar o seu eixo e mover, ele vai exercer uma força para continuar naquela posição. Diferente do motor CC, que se eu desenergizar, ele vai ficar livre. Alguns exemplos de utilização do motor de passo, equipamentos mais comuns do nosso dia a dia: impressoras, scanners, impressoras 3D, máquinas CNCs, todos os dispositivos que necessitam de uma precisão no posicionamento de alguma peça, de alguma parte mecânica, vão exigir o uso de um motor de passo. Então, pessoal, neste tipo de motor, a posição do eixo, que é o rotor, é controlada através da energização de suas bobinas. Bobinas estas que se encontram no estator do motor. O número de posições, ou seja, os passos, vai depender a princípio da quantidade de bobinas do seu motor. Então aqui a gente tem um exemplo de um motor de passo bem simples, onde eu tenho no meu rotor um ímã permanente e eu tenho 4 bobinas no estator. Então, quando eu energizo uma bobina, eu crio um campo magnético que atrai determinado polo do rotor, fazendo com que o meu eixo, o eixo do motor, se mantenha naquela posição. E se eu quiser deslocar, eu vou energizar a próxima bobina e desenergizar a anterior. Aí eu desloquei o eixo. No meu caso, eu desloquei 90 graus. E assim eu vou energizando as bobinas em sequência, fazendo com que o rotor gire nos passos determinados ou nos ângulos determinados pelas posições das bobinas. Modos de acionamento do motor de passo. O primeiro deles se chama Wave Drive. É o modo mais simples, ele vai ligar uma bobina por vez. Então, primeiramente, eu energizo a bobina A, o meu eixo se encontra alinhado com o campo magnético dessa bobina. Logo depois, eu desenergizo a A e energizo a B. O que é que o eixo vai fazer? Nesse nosso motor, ele vai se deslocar 90 graus, então ele vai vir para cá. Só lembrando que você pode ter mais bobinas no motor de passo. Logo depois, eu desenergizo a bobina B e energizo a bobina A'. O eixo que estava em 90 graus vai se deslocar para 180. Repito o mesmo procedimento para a bobina B', o eixo desloca novamente. E depois eu volto a energizar a bobina A. O eixo volta para a posição inicial. Então, essa sequência deve ser obedecida para acionamento do motor de passo. Caso você esteja em uma determinada posição e queira voltar, é só você desenergizar aquela bobina e energizar a anterior. Mas sempre deve ser acionada a bobina vizinha para que o motor possa funcionar de forma correta. Essa forma de acionamento possibilita menor consumo de energia, porque eu só tenho uma bobina acionada por vez e, consequentemente, você vai ter um menor torque do seu motor, porque você só energiza uma bobina por vez. A segunda forma de acionamento se chama Full Step Drive.
Nesse modo, você vai ligar 2 bobinas por vez. Consequentemente, você vai ter um maior consumo de energia, mas um maior torque, devido a estar acionando 2 bobinas por vez. Então, no nosso motor de exemplo, aqui eu acionei as bobinas A e B. O eixo vai se alinhar aos 45 graus. Depois, o que é que eu faço? Eu energizo B e alinha. O eixo vai se deslocar 45 mais 90 graus. Então, ele vai vir bem para cá. Depois disso, alinha com belinha. Está bem aqui, alinha com belinha. O eixo vai ficar nessa posição aqui. E por último, belinha com A. O eixo vai vir para essa posição. Para o ciclo se reiniciar, A e B. Ele vai voltar para a posição inicial. Então, sempre você vai energizar 2 bobinas por vez. O terceiro modo de acionamento combina os 2 anteriores. Você vai alternar entre acionar uma bobina, acionar 2, acionar uma, acionar 2. Com isso, você dobra a quantidade de passos do seu motor, mas paga um preço por isso. Você vai ter menor velocidade. Vejam que nos exemplos anteriores, tanto o Wave Drive como Full Step Drive, o meu passo era de 90 graus. Esse daqui está claro, né, que o meu passo é de 90. Aciono A, B, alinha, B', A. E nesse, embora eu esteja acionando 2, ele está aqui na posição de 45 graus, mas depois eu vou acionar essas 2, ele vai sair daqui para cá, 90 graus. Depois, daqui para cá, ele vai ficar sempre no meio entre 2 bobinas. Outro passo de 90, outro de 90, volta ao início. Como eu disse, nesse terceiro modo, Half Step Drive, você vai dobrar a quantidade de passos do seu motor. Então, o nosso motor que tem um ângulo de passo de 90 graus, agora com essa forma de acionamento, eu vou ter um ângulo de passo de 45 graus. Então, eu começo energizando somente a bobina A, o eixo fica nessa posição. Depois, sem desenergizar a A, eu energizo a B. Eu vou ficar com A e B. O eixo vai se deslocar 45 graus, vai vir para cá. Depois, eu desenergizo a A e fico só com a B. O eixo vai sair aqui do 45 e vai vir para o 90. Depois, sem desenergizar a B, eu energizo a A'. Sem desenergizar a B, eu energizo a A'. O eixo vai sair daqui, o B, para essa posição. Depois, desenergizo o B, fico só com A, ele vai para essa posição e o ciclo se repete, se alternando entre energizar uma bobina e energizar 2. Por último, nós temos a forma mais complexa de acionamento dos motores de passo, que é o acionamento em microstepping ou micropasso. Esse tipo de acionamento requer o uso de um drive especial, que é o drive, o circuito que vai acionar, porque os acionamentos anteriores você poderia fazer até com relés, com chaves você faz os acionamentos anteriores. Esse não, você vai precisar de um circuito especial porque ele controla a corrente em cada bobina. Então, eu posso ir aumentando a corrente dessa bobina, o campo magnético vai aumentando e, aos poucos, o eixo vai ficando alinhado com esse campo magnético. Da mesma forma, eu posso ir diminuindo a corrente da bobina A e aumentando da bobina B. Então, o eixo vai, aos poucos, se alinhando com B. E você faz isso para todas as suas bobinas. Com isso, você consegue um deslocamento mais suave do seu motor de passo. Então, se você tem uma máquina, uma impressora 3D, por exemplo, que você quer que seja mais silenciosa, é utilizado esse tipo de acionamento. E você não tem aí um limite para a quantidade de passos. Nesse tipo de acionamento, você pode até dividir um passo em 256 micropassos.
Então, um motor que normalmente vai ter um ângulo de passo de 1,8 grau, valor típico, você pode dividir esse 1,8 em 256 passos. Então, é muita precisão que você consegue com esse tipo de acionamento. Só lembrando que para aumentar a resolução, ou seja, a quantidade de passos de um motor, passos por revolução, ou seja, diminuir o ângulo de um passo, você deve aumentar a quantidade de bobinas no estator e ou o número de polos no rotor. Quanto ao tipo de construção dos motores de passo, nós temos os motores de passo de ímã permanente, onde eu tenho no meu rotor um ímã permanente, com os polos norte e sul que são atraídos pelas bobinas. O motor de relutância variável, onde eu tenho o rotor formado por dentes para aumentar a precisão e não tenho um ímã permanente, mas um material ferromagnético. E tenho o motor híbrido, que reúne as vantagens dos dois motores, do ímã permanente e de relutância variável. O motor de ímã permanente ele tem a vantagem de ter um torque mais alto em relação ao de relutância variável. É um motor mais simples, mais barato de se construir. Por que ele tem um torque maior? Porque aqui você tem o campo magnético formado pela bobina e o campo magnético formado pelo ímã permanente. Já no motor de relutância variável, você tem o torque mais baixo, mas tem uma precisão maior, justamente porque o seu rotor é formado por dentes. Por que ele tem esse nome, relutância variável? Bem, pessoal, a relutância é o análogo à resistência num circuito elétrico, só que para um circuito magnético. Então, a relutância variável se dá pela geometria dos dentes. Como assim? Quando você energiza uma bobina, o rotor vai se alinhar seguindo o caminho de menor relutância, ou seja, aquele dente que estiver mais próximo, que tiver essa distância aqui, menor em relação à bobina, ele vai se alinhar. Nesse tipo de motor, tem um dente alinhado a uma bobina e os demais não. Só que fica um dente ou um conjunto de dentes muito próximo de se alinhar à próxima bobina que vai ser energizada. Então, quando você energizar essa bobina, esse dente aqui já vai se alinhar a ela, porque é o caminho de menor relutância, menor resistência ao campo magnético. E assim vai. Aí a próxima bobina vai ter um dente bem próximo de se alinhar a ela. Quando você energizar, esse dente fica alinhado. Com isso, você consegue uma maior precisão, mas um menor torque por não ter o ímã permanente aqui no seu rotor. Como eu disse, o motor híbrido ele reúne as melhores características dos dois. Ele vai ter dentes no rotor e também no estator, e vai ter um ímã permanente também no rotor. Então, os dentes eles vão estar sempre alinhados com um conjunto de bobinas apenas e ficar próximo de se alinharem com o próximo conjunto de bobinas. Quando você energizar o próximo, ele se alinha. E aliado a isso, você vai ter o alto torque devido ao rotor ser formado por um ímã permanente. Aqui a gente tem algumas imagens de um motor de passo híbrido desmontado. Vejam que eu tenho um rotor dentado e aqui, uma peça dessa forma o polo norte, a outra peça forma o polo sul. E para melhorar ainda mais a precisão, esses dentes não estão alinhados com esses. Então, quando você energiza uma bobina, esses estão alinhados e esses não. Na próxima bobina, esses já vão estar alinhados e esses não. Então, fica se alternando. Tudo isso para melhorar a precisão. Então, consequentemente, esses motores eles são os mais caros, porque oferecem um maior torque e uma melhor precisão em relação aos demais.
Então, até agora nós falamos das formas de acionamento e das formas de construção dos motores de passo. Agora nós vamos falar dos tipos de ligação interna. Quanto ao tipo de ligação interna, esses motores podem ser classificados em unipolar e bipolar. Eles estão aqui desenhados dessa forma para mais fácil entendimento. Vejam que pela quantidade de chaves para realizar o acionamento, o motor mais simples seria o unipolar. Vejam que no unipolar, as bobinas têm um terminal central. Onde esse terminal central eu vou ligar no polo positivo da minha fonte. E para que eu energize a bobina, basta eu fechar a chave que liga o negativo ao segundo terminal daquela bobina. Então, fechando essa chave, eu vou estar energizando essa bobina, porque eu tenho uma corrente que vai fluir nesse sentido. Consequentemente, o meu rotor vai se alinhar com esse polo aqui. Logo depois, para ele avançar, por exemplo, 90 graus, eu teria que fazer com que apareça um campo magnético nesse ponto. Como eu faço isso? Desenergizo A e aciono a chave D, no nosso exemplo. Aí você teria o campo magnético nessa posição. Então, o acionamento desse motor se dá por acionamento dessas chaves numa sequência determinada, dependendo da forma que você queira acionar. Wave Drive, Full Step Drive ou Half Step Drive. Já no bipolar, eu só tenho 2 conjuntos de bobinas. Aqui eu tenho 4. Nesse motor, ora eu vou ter que ter positivo e negativo nessa bobina para o eixo se alinhar nesse sentido. Ora eu vou ter o contrário, negativo, positivo, ele já se alinha nesse sentido. O mesmo vale para essa bobina. Então, isso aqui, esse desenho já faz a gente lembrar de uma coisa. A ponte H. Lembrem que na ponte H você poderia fazer com que a bobina do motor DC, no motor de corrente contínua, você tem só uma bobina dessa. Com a ponte H você pode fazer com que eu tenha mais e menos, ou menos e mais. E agora no motor de passo do tipo bipolar, você vai precisar de 2 pontes H. É por isso que aquele CI L298, ele já vem com 2 pontes H, porque você pode com ele acionar 2 motores de corrente contínua ou um motor de passo do tipo bipolar. Na hora de acionar o motor de passo, você não precisa saber se ele é de ímã permanente, se ele é de relutância variável ou se ele é híbrido, mas você precisa saber se ele é unipolar ou bipolar, porque a forma de acionamento vai mudar. Como identificar o motor de passo unipolar? Esse motor ele vai vir em 2 configurações mais comuns, existe uma terceira. Então, ele pode ter 5 contatos, 6 contatos. Tendo esse número de fios lá na saída, 5 ou 6, você já vai saber que o seu motor é do tipo unipolar. E existe o motor de 8 contatos, que é mais raro. Esse motor ele pode trabalhar tanto como unipolar como bipolar, depende da forma que você conecte as bobinas. Então, como eu falei sobre o unipolar, as bobinas têm um terminal central onde você vai ligar no positivo da fonte. Está aqui o terminal central, esse e esse. No motor com 6 contatos. Então, você vai identificar com o multímetro qual é o terminal central e conectar ele no positivo da fonte. No motor com 5 contatos, o terminal central é interligado já dentro do motor. Então, ele traz para você só esses contatos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ao identificar esse terminal, você conecta ele no positivo da fonte. Aqui a gente tem um exemplo do motor com 5 terminais.
Então, esses dois terminais, Power 1 e Power 2, é onde você conecta o positivo da fonte. São esses dois aqui, ó. Vejam que o Power 1 vem para essa bobina e essa bobina. E o Power 2 vem para essa e para essa. Então, estando aqui alimentado, se eu quiser, por exemplo, que o meu rotor se alinhe com essa bobina, esse terminal já está recebendo alimentação. O segundo, eu preciso conectar ao terra. Aí eu estou energizando essa bobina, criando o campo magnético que faz o rotor se alinhar com ele. Depois disso, dependendo da forma de acionamento, eu posso energizar essa ou essa, desenergizar ou não essa, para ele ficar em 45 graus ou 90 graus. No motor de 8 contatos, se eu quiser que ele funcione como unipolar, basta eu conectar esses dois terminais e esses dois e conectá-los ao positivo da fonte. No motor bipolar, pessoal, vejam que eu tenho somente dois conjuntos de bobinas. Então, a corrente vai passar por essa bobina, vai sair, passar por essa e voltar. Então, ora eu vou ter que aplicar positivo e negativo. Aí eu formo, por exemplo, aqui um polo norte. E como ela passa para outra bobina, eu tenho aqui um polo sul. O meu rotor vai se alinhar nesse sentido. Mas terá outro momento, eu não estou falando na sequência, mas terá outro momento que esse rotor vai ter que se alinhar para cá. Então, você tinha mais e menos, agora vai ter que ter menos e mais. A corrente vai passar para cá, vir por aqui e voltar para lá. E o rotor já vai estar alinhado nessa outra posição. Lembra que eu não estou falando na sequência. A sequência seria essa daqui, depois essa, depois essa. O que eu quero dizer é que para aquele conjunto de bobina, mesmo conjunto de bobina está aqui, ora tu tem que ter mais e menos e mais. Então está aqui o desenho do motor bipolar, os dois conjuntos de bobina, ele com 4 terminais, e menos comum o motor com 8 terminais, que pode também funcionar como bipolar. Basta conectar esses dois pontos e esses dois pontos e não energizar. Aí eu vou ter esse terminal, esse, para utilizar dessa forma aqui. Então, só recapitulando, você tem a ligação interna que pode ser unipolar ou bipolar. Mas esse unipolar, ele pode ser de ímã permanente, relutância variável e híbrido. E esse mesmo motor você pode acionar em wave drive, full step drive, half step drive e ainda em micropasso. O mesmo vale para o motor bipolar. Eu posso ter um motor bipolar que seja de ímã permanente, ou de relutância variável, ou híbrido. E posso acionar em wave drive, full step drive, half step drive ou em micropasso. Ah, mas qual é o mais utilizado? Bom, se você for projetar uma CNC ou impressora 3D, o que você vai encontrar mais facilmente no mercado vai ser o motor bipolar, híbrido, e o tipo de acionamento aí vai depender da sua máquina. Se você vai querer velocidade, se você vai querer torque, se você vai querer precisão. Pessoal, eu vou mostrar agora no simulador essas 3 formas de acionamento, tanto para o motor unipolar como para o bipolar. Então aqui eu tenho um motor de passo bipolar, onde o motor do simulador, as suas bobinas estão alinhadas dessa forma. Então os terminais comuns são esse e esse, está aqui ó, comum a esse conjunto de bobinas, e esse outro comum a esse conjunto de bobinas. O que é que eu faço com esses dois terminais? Vou trazer ao polo positivo da fonte, que no caso minha fonte de 12 volts. E o que é que eu faço para energizar cada uma das bobinas? Eu conecto ao negativo. Então, para que eu tenha o meu eixo alinhado com essa bobina,
que no simulador está em 45 graus, eu tenho que aterrar esse terminal. Então tá aqui, ó. Vou aterrar esse terminal 45 graus. Eu vou primeiro fazer o acionamento em Wave Drive, que é uma bobina por vez. Então, já acionei essa daqui, ele está em 45 graus. O que é que eu faço agora? Desenergizo essa e energizo essa. Então, retiro, energizo a próxima. Mais 135 graus. Então, ele foi de 45 para 135 graus, ou seja, o meu passo aí foi de 90 graus. E aí eu vou seguindo essa sequência de energizar uma bobina por vez. Então, desenergizo essa, energizo essa, que é essa daqui. Mais 90 graus. Desenergizo essa, energizo essa daqui. Mais 90. Desenergizo essa, energizo essa daqui. Mais 90, 45 graus. Vocês devem estar achando estranho que ele fica no mais 45, mas é devido ao modelo de simulação que ele tem as bobinas organizadas dessa forma. Então, de novo, eu estou com o meu eixo alinhado com essa bobina, vou desenergizá-la e energizar a próxima. Se eu quiser agora que o motor volte daqui para cá, desenergizo essa e energizo essa. Então, esse foi o acionamento em Wave Drive, onde eu ligo uma bobina por vez. Vamos fazer agora o Full Step Drive. Eu vou sempre acionar duas bobinas por vez. Aqui no meu exemplo, A com B, ele vai estar alinhado nesse sentido. Depois, desenergiza o A e energiza o C. Aí vou ficar B e C, ele vem para cá. Depois, desenergiza o B e energiza o D, ele vem para cá. Veja que o passo vai continuar sendo de 90 graus. Vejam só, então eu vou agora acionar em Full Step Drive. Para ele começar no zero, o que é que eu faço? Eu vou energizar essas duas aqui, ó. Estou com essa energizada, para energizar essa, fecho essa chave. Pronto, está no zero. Essa e essa, o eixo se alinha nesse sentido. Qual o próximo passo? Lembrando que eu tenho que estar sempre com duas bobinas energizadas. Eu quero agora estar com essa e essa. Então, o que é que eu faço? Desenergizo essa e energizo essa. Foi para 90 graus. Próximo passo, vou desenergizar essa. Com o controlador isso é feito bem rápido, mas aqui como é manual, aí você vê que ele fica por um momento só com uma energizada, né? Que eu estaria fazendo já a próxima forma de acionamento, que alterna entre duas e uma. Mas imagine que isso seja feito bem rápido. Então, eu desenergizo essa e energizo essa. Ele saiu de 90 para 180. Depois, desenergiza essa e energiza essa. Saiu de 180 para 270. Depois, desenergizo essa e energizo essa. Saiu de 270 para 360 ou zero. Passo de 90 graus. E depois a gente tem o Half Step Drive, que combina os dois. Eu vou ter duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma. Como combina os dois, então aqui eu tinha 4 combinações, aqui também, só que eu vou combinar, totalizando 8 combinações. Aqui, de um passo para outro, eu tinha 90 graus. Aqui, de um passo para outro, você vai ter 45 graus. Então, eu estou no zero. Duas bobinas energizadas, que são essas duas. Depois, eu tenho que ter só uma energizada. Então, eu desenergizo essa. 45. Estou só com essa. Depois, eu tenho que ter essa e essa. 45 mais 45, 90. Depois, tiro essa, mais 45, mais 45. E assim eu diminuí o meu passo pela metade com esse tipo de acionamento. Vejam que eu estou aqui com o ângulo do passo de 90 graus. Um passo dele é 90 graus, é a distância aqui de uma bobina para outra. Então, com o acionamento em Half Step Drive, eu consegui passos de 45 graus.
Você pode botar aqui, por exemplo, o ângulo de passo de 1 grau. Com esse acionamento, você vai conseguir passos de meio grau. Então, para fazer o acionamento do motor de passo unipolar, você pode fazer até com relés comandados pelo seu microcontrolador, como eu mostrei com as chaves. Mas a forma mais comum é se utilizar o CI ULN2003A. O que é que nós temos nesse CI? Nós temos os buffers, como eu falei em uma aula anterior, o buffer vai amplificar ou tensão ou corrente, ou os dois, mas aqui eu tenho o que? Uma inversão. Então aqui você pode imaginar ele como sendo uma NOT. Como assim uma NOT? Bom, quando você colocar nível lógico 1 de um lado, ele vai ter nível lógico 0 do outro. E 0 é justamente o que você precisa para acionar uma bobina do motor de passo unipolar, porque o terminal comum dele já está no positivo. Você precisa ter 0 do outro lado para a corrente poder fluir. Então, o que eu vou fazer é aplicar a sequência nesses terminais. A bobina que eu quiser energizar, eu vou aplicar nível lógico 1, vou ter 0 do outro lado. 1, vou ter 0 do outro lado. Então, com a sequência correta aplicada pelo seu microcontrolador nesses terminais, você vai ser capaz de acionar o motor de passo unipolar. Outra forma de acionar é com transistores. Imagine aqui sendo o seu motor. Acionando os transistores, você vai estar aterrando cada uma das bobinas. Se você aplicar a sequência correta, o seu motor de passo irá funcionar. Então, vamos agora testar o acionamento do unipolar com o drive ULN2003A. Então, lembrando que ele é um buffer inversor, que quando você coloca 1, no outro lado vai ter 0. Vamos fazer a sequência mais completa, Half Step Drive. Então, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Vejam que onde eu botei 1, ele aplicou 0. Esse 0 é aplicado nos terminais do unipolar, fazendo a corrente circular. Meu motor foi lá para o ângulo 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 45 graus. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Mais 90. Eu configurei agora, pessoal, o ângulo do passo como sendo 1 grau. Então, vamos aplicar a tabela novamente. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. No ângulo 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Como o ângulo de passo é de 1 grau e nós estamos fazendo o acionamento Half Step Drive, meio passo, ele vai de meio em meio grau. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Foi para 1 grau. Vamos agora para o acionamento do motor bipolar. Internamente, o motor bipolar do meu simulador está conectado dessa forma. Então, esse terminal, essa bobina, que já passa para a próxima bobina e vou sair aqui nesse terminal. Esse outro terminal é essa bobina, passa para outra e vai sair no terminal de baixo da direita. E para acionamento com chaves, você vai precisar de chave do tipo SPDT, Single Pole Double True, ou seja, um único polo, duas posições. Por quê? Porque ora eu vou ter que ter positivo, negativo, ora eu vou ter que ter negativo, positivo, nessa mesma bobina. O mesmo vale para a outra. Então, vamos fazer primeiro o acionamento em Wave Drive, aquele que energiza uma bobina por vez.
Então eu vou alinhar o meu rotor nessa forma aqui, no ângulo 0. Para que eu tenha um ângulo 0, eu tenho que desenergizar essa bobina, que são esses dois terminais. Então, aterrado, aterrado. E essa daqui eu tenho que ter mais e menos. Mais e menos. Ângulo 0. Mais e menos, ele vai estar alinhado no ângulo 0. Acionamento em Wave Drive, uma bobina por vez. Então agora essa vai ser desenergizada e essa energizada. 90 graus. O ângulo de passo dele por default é 90 graus. Agora eu tenho que desenergizar essa e energizar essa, só que invertido. Agora é mais e menos. Então, mais e menos, ó, 180. Agora, eu desenergizo essa e tenho que energizar novamente essa, só que também invertido. Então, aqui vai ser mais e menos. Mais, menos, 270. Depois, desenergizo e volto à configuração inicial, que é mais e menos. Mais e menos. Acionamento em Wave Drive. Mais, menos A e B, menos, menos C e D. Menos, menos C e D. Vai estar alinhado aqui no 0 grau. Depois, menos, menos no A e B. E mais e menos C e D. Mais e menos C e D vai estar alinhado no mais 90. Depois inverto no A e B, para ele ficar alinhado aqui no 270. E depois inverto no C e D. Então essa é a sequência para acionamento Wave Drive. No Full Step Drive, você energiza duas bobinas por vez. Então vejam só, vou ter que energizar essa, vamos dizer assim, diretamente, CD diretamente. Depois eu inverto A e B, o polo positivo vai para B, negativo em A, C e D permanece. Depois é a hora de inverter também C e D. Depois A e B volta para o direto, para o ciclo se reiniciar. Uma coisa importante a se observar, pessoal, é que você pensa, o ângulo de passo desse motor é de 90 graus. Então ele começa aqui e após 4 passos dá a volta completa. Mas se esse ângulo de passo fosse menor, não importa. Se o ângulo de passo fosse 1 grau, fosse qualquer valor, a sequência sempre seria essa daqui, ou essa, para a forma de acionamento. Isso não importa. O que vai mudar no seu motor com mais passos é porque ele vai ter mais conjuntos de bobinas, mas a sequência não muda. Então vamos aplicar aqui no simulador Full Step Drive, 2 bobinas por vez. Então eu tenho que começar com essa, vamos dizer assim, no sentido direto, ó, direto quando for mais e menos, e reverso quando for menos e mais. Então essa daqui já está mais e menos, essa outra tem que estar mais e menos também, mais e menos, 45. Então eu estou com essa e essa energizada diretamente. Agora eu vou para essa direto e essa daqui reverso, para ele vir bem para cá, ó, 45 mais 90. Então essa reverso está aqui, essa no reverso e essa direto, 45 mais 90, 135. Agora eu vou estar com essa no reverso e essa permanece reverso. Então é só inverter aqui, essa vai para mais, que vai para menos, mais 225. Agora eu vou estar com essa no direto e essa permanece como está, reverso. Então aqui vai para mais, que vai para menos, reverso. Agora eu vou para o início de tudo, né? Essa direto e essa direto. Essa já está no direto, essa passa para o direto. Acionamento em Full Step Drive. E no Half Step Drive é a junção dos dois. Então é mais ou menos o que eu já fiz nesse daqui, por não ser tão rápido quanto um microcontrolador.
Vou posicionar o meu motor em 0, ou seja, só essa daqui acionada, essa daqui aterrada, os dois está em 0. Então agora o meu passo vai ser de 45 graus, metade do passo normal do motor. Então eu estou com essa energizada, para ele rotacionar apenas 45, essa daqui também vai ser energizada, então eu vou ficar com as duas, 45. Agora mais 45, eu vou desenergizar essa bobina, vou ficar só com essa. Então, aqui vai para o terra, 90 graus. Agora ele vai vir para cá, ó, vai estar com essa energizada direto e essa reverso. 90 mais 45, 135. E assim eu vou alternando entre duas e uma até ele completar a volta, para ele vir para essa posição. Então, só essa daqui deve estar energizada de forma reversa. Essa daqui é a terra e a outra já está energizada de forma reversa. Para ele vir para essa posição, essa reversa e essa reversa. Essa daqui já está. Então, essa daqui vai para a reversa. Ó, mais aqui, menos lá. Mais 45. Se eu quisesse retornar, eu estou nessa posição aqui, ó, 225. Quero vir para essa daqui, 225 menos 45. Então, bastaria eu desligar, desenergizar esse conjunto de bobinas. Então, aqui vai para 0 também. Voltou para 180. Uma coisa importante a se observar, pessoal, é que no acionamento Full Step Drive, se eu trocar a ordem de B com C, ela fica a mesma coisa tanto para o motor bipolar como para o unipolar. Quer ver? Vamos ver. Trocando B com C aqui, a minha ordem seria mais, menos, menos. Vamos ver no unipolar. Mais, menos, menos. O segundo. Não importa trocar a ordem, é a mesma coisa. Então, menos, mais, menos. Menos, mais, menos. Menos, mais, menos, mais, mais, menos, mais, menos, mais. Por que é que eu estou mostrando essa coincidência? Porque existe uma biblioteca para acionamento de motor de passo para o Arduino que ela faz uso dessa coincidência. Essa biblioteca, não importa se você esteja trabalhando com motor de passo unipolar ou bipolar, ela vai sempre mandar essa sequência. Ou seja, a biblioteca aciona o motor no modo Full Step Drive. Por quê? Porque devido a essa coincidência, só essa troca, você pode acionar com a mesma biblioteca tanto o motor bipolar como o motor unipolar. Só lembrando de fazer essa troca, mas a biblioteca sempre vai enviar essa sequência aqui. Uma forma de você acionar o motor de passo bipolar com microcontrolador é através do driver L298. Só lembrando a estrutura interna do CI L298, você tem o terminal Enable, que habilita a função de in1, in2, ou seja, se Enable estiver em 0, não importa o estado de in1 ou in2, ele não vai passar. Por quê? Porque 0 na end, você vai ter 0 na saída. Então, Enable estando em 0, o motor vai estar livre, não vai estar energizado. E Enable estando em 1, se em 1 for 1, você vai estar aplicando o polo positivo. Se em 1 for 0, você vai estar aplicando o polo negativo nesse terminal do motor. O mesmo vale para em 2. Quando ele é 1, eu aplico o polo positivo. Quando ele é 0, eu aplico o polo negativo. Para uso com motor de passo, pessoal, o terminal Enable ele vai estar sempre em nível lógico 1. Por quê? Quando se usa com motor DC, aqui você aplica o PWM. Mas no motor de passo, você não controla a velocidade por PWM. Você controla a velocidade através da frequência com que você vai enviando os códigos para que ele se desloque.
Então, se eu enviar os códigos de forma mais lenta, o motor vai girar mais lento. Se eu enviar aqueles códigos de forma mais rápida, ele vai girar mais rápido. Então, no uso com o motor de passo, o pino Enable fica sempre em 1. E você vai aplicar polo positivo ou negativo nos terminais, conforme o estado do terminal 1. É por isso que no Shield ponte H do CIL298, os terminais Enable eles vêm com jumper para os 5 volts. Ou seja, se você for utilizar ele para controlar motor de passo, você utiliza esse jumper, porque o Enable vai estar direto em 1, não precisa conectá-lo ao seu controlador. Ele está jumpeado, vamos dizer assim, para 1, ou seja, a ponte H está sempre habilitada. Quando você utiliza com motor DC, aí você tem que tirar esse jumper e colocar o sinal PWM para controlar a velocidade. Então, esta sequência, por exemplo, para o acionamento em Wave Drive, se traduz em zeros e uns aplicados às entradas em 1, em 2, em 3 e em 4 do meu CI L298. Veja que o Enable está conectado diretamente ao nível lógico 1. Então, acionamento em Wave Drive. In 1 em 1, o restante 0. E in 1 em 1, o restante 0. O motor está na posição 0. Vejam que quando eu faço isso, lembrando lá da estrutura interna do L298, o A está recebendo positivo da fonte. O B está no 0, C e D está no 0. É só lembrar do seguinte, onde for 1, você vai estar energizando. Onde for 0, vai estar no GND. Então, vejam, entre A e B, eu tenho uma tensão próxima da tensão de alimentação do motor, o meu VS. Entre C e D, por ter 0 e 0 em 3 e em 4, eu tenho 0 volts. Continuando a sequência, em 3 é 1. Então, em 3 é 1. E esse vai para 0, mais 90. Agora, em 2 é 1. Em 2 é 1. Esse vai para 0, 180. Agora, em 4 é 1. Em 4 é 1. Veja que nesse momento eu estou com duas bobinas energizadas, ó, inversamente. Então, ele vai para a posição de mais 225 graus. E aqui, em 4.1, eu vou para mais 270. E depois o ciclo se reinicia na posição quando em 1 é 1. Então, em 1 vai para 1, mais 315, esse vai para 0, volta para o 0. Vejam que eu mesclei, né? O acionamento Wave Drive com Half Step Drive. De novo, vou fazer o Half Step Drive. Então, vai ser 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 45 graus. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, mais 90. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, mais 135. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, mais 180. E assim vai até completar 360. Outro detalhe importante, pessoal, caso você queira economizar a I/O do seu microcontrolador, é só notar que somente para o acionamento Full Step acontece o seguinte: o B sempre é o inverso do A e o D sempre é o inverso do C. Vejam aqui, ó. Um é sempre o inverso do outro. Então, eu poderia ficar com os sinais, por exemplo, só do A, 1001, 1001, e só do D, 0011, 0011, e aplicar uma NOT a esses sinais. O B seria a NOT desse,
que é sempre o inverso. E o C seria a NOT desse, organizando o circuito dessa forma. Então, eu usaria somente duas vias de I/O do meu microcontrolador, ia enviar essa sequência. Os outros terminais do CI iam receber as saídas de portas NOT. Então, essa seria a sequência para esse circuito para o acionamento Full Step Drive do motor bipolar. E lembrando que para acionar o unipolar é só trocar C com D, esse circuito também serve para acionamento em Full Step Drive para o motor unipolar. Então vamos testar esse circuito. Vejam que eu tenho aqui as duas NOTs indo para IN2 e IN3, que seriam B e C. Vão ser o inverso do A e o inverso do D, respectivamente. Então, primeiramente eu aplico 1, 0, 1, 0, motor em mais 45. Ah, mas está começando em mais 45. Isso não importa, importa é que quando você termine de aplicar toda a sequência, ele tenha voltado para essa posição. Depois 0, 0, 0, 0. Foi 90 graus, né? 45 mais 90, 135. Depois 0, 1, 0, 1, mais 225. Depois 1, 1. 1, 1, avança mais 90, mais 315. Ah, não voltou, ele vai voltar agora. Ele vai voltar agora quando eu voltar para 1, 0. 1, 0, mais 45. Então, ele concluiu uma rotação, os 360 graus. E para finalizar, pessoal, existem os drivers A4988 e DRV8825. Eles são bem parecidos. Com esses drivers, você só vai precisar conectar ao seu microcontrolador dois pinos. Um que vai determinar a direção que você vai girar o motor, 1 ou 0, horário ou anti-horário, e outro que você vai aplicar pulsos para que seu motor se desloque. Então, a cada pulso aplicado no pino step, o motor vai girar um passo no sentido horário ou anti-horário, dependendo do sinal de DIR. Eles contam ainda com esses três terminais que você pode conectar ou não ao seu microcontrolador, que determinam a configuração do passo. Se vai ser passo inteiro, meio passo, um quarto de passo. Você consegue com esses drives até 1/32 do ângulo de passo. Ou seja, o seu motor, você pode girar ele, se ele é especificado para um ângulo de passo de 1 grau, você pode dividir isso aí em 32 partes para esses drives. Então é muita precisão que você consegue utilizando esses drivers.